Olá, estudantes da primeira série. Prazer estar aqui com vocês. Espero que estejam todos bem. Nós vamos começar agora a nossa aula sobre proteínas. Para quem não me conhece, nas outras turmas, D e E, eu sou a professora Joyce, sou professora de Biologia das turmas A, B e C. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês compreendam o assunto de hoje. Vamos lá? Antes da gente falar sobre o nosso tema, que é proteína, eu quero relembrar com vocês outros assuntos que a gente está estudando ao longo do início do ano. A gente está estudando a constituição química dos seres vivos. E eu falei com vocês que os seres vivos são formados por substâncias inorgânicas, como a água e os sais minerais, que a gente estudou, o cálcio, ferro, zinco, entre outros, e as substâncias orgânicas, que a gente começou com carboidrato. Depois a gente foi para lipídio, recentemente a gente teve a aula de vitamina e agora a gente vai começar com o último componente orgânico dos seres vivos, que são as proteínas. Então, proteína, como eu falei, é um composto orgânico e é o composto orgânico mais abundante nos animais. Não confundam com a água, eu já falei que o ser humano é formado 70% de água, e a água sim é o composto mais abundante, mas é o composto inorgânico. O composto orgânico mais abundante são as proteínas. Se eu já pensar aí nas plantas, o composto orgânico mais abundante vai ser a celulose, que é um carboidrato, ok? Então vamos lá, se proteína é tão abundante assim, quer dizer que ela tem muitas funções no nosso corpo, correto? Aí eu listei para vocês algumas dessas funções. Começando com função estrutural. As proteínas, elas formam a estrutura do nosso corpo, como o colágeno, que confere sustentação aos nossos tecidos. Eu tenho também uma função muito importante, principalmente para os dias que a gente está vivendo agora, que é a função de defesa. Os anticorpos são proteínas e são importantes para a defesa do nosso corpo, pois eles combatem agentes infecciosos como vírus e bactérias. A gente tem também a função hormonal. Hormônios como a insulina e glucagon são liberados quando a gente quer regular a taxa de glicose no nosso corpo. Então, se você precisar aumentar a quantidade de glicose ou reduzir a quantidade de glicose, você pode liberar hormônios como a insulina e o glucagon. Outra função importante das proteínas é a função de transporte. Essa proteína aí, que é a hemoglobina, é uma proteína familiar, A gente já estudou essa proteína, e essa proteína ela é importante porque o oxigênio consegue se ligar a ela e aí o corpo vai transportar para nossas células o oxigênio. Outra função importante é a função enzimática. Proteína é importante para regular as reações químicas do nosso corpo. E as enzimas, que são proteínas, elas aceleram as reações químicas, então é importante para o funcionamento, para o nosso metabolismo. Outra função de proteína, função contrátil. O músculo, ele é feito de proteína, e a proteína que está no músculo é chamada de actina e miosina. Essas proteínas são em forma de filamento, e quando essas proteínas deslizam um filamento no outro, você tem uma contração. E é essa contração que permite o nosso movimento, O movimento é realizado pela contração de feixes de miosina com actina. Uma definição mais molecular para a proteína, eu poderia dizer que proteínas são um conjunto de aminoácidos, porque proteína ela é uma macromolécula, ela é uma molécula grande, é formada por estruturas menores, e essas estruturas menores que formam a proteína eu chamo de aminoácido. Aí na imagem aqui ao lado, vocês podem ver, que eu tenho várias bolinhas, coloridas, cada cor representa um aminoácido diferente e a junção desses aminoácidos forma uma molécula, que é a proteína. Por que um aminoácido é diferente do outro? Quando eu olho aqui para a imagem acima, que está aqui acima de mim, eu tenho uma estrutura comum de aminoácido. Então, eu posso ver aí na imagem que o aminoácido é formado por elementos como oxigênio, que está representado pela cor vermelha, hidrogênio, que é um azul claro, cinza, que é o átomo de carbono, e de roxo eu tenho nitrogênio. Então, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio são elementos químicos que vão estar em todos os aminoácidos.
O que faz um aminoácido ser diferente do outro, então? É o grupo R, que está aí representado pelo quadradinho branco com a letra R em cima, que é o radical. Esse grupo radical que a gente chama, ele pode variar de um aminoácido para outro, e é por isso que aminoácidos têm características, propriedades diferentes por causa desse grupo aí. Então, vai ter aminoácido que vai ter aí no lugar do R, vai ter o elemento químico hidrogênio. Vai ter outros aminoácidos que vão ter aí no lugar do R, enxofre, e por aí vai. Então, essa variação causa toda a diversidade de aminoácidos que a gente tem. Quantos aminoácidos diferentes? 20. A gente tem 20 tipos de aminoácidos na natureza. E esses aminoácidos estão escritos todos nesse slide, tá? Eu preciso de decorar o nome de todos os 20 aminoácidos? Não, não precisa, tá? Essa informação está no slide para um conhecimento a mais para vocês, mas não precisa de decorar o nome dos 20 aminoácidos. A gente classifica esses aminoácidos em dois grupos. A gente tem os aminoácidos naturais e os aminoácidos essenciais. Qual que é a diferença desses dois aminoácidos? O aminoácido essencial é um aminoácido que o nosso organismo ele não consegue produzir. Então, a gente tem que obter esse aminoácido na nossa dieta, a gente tem que se alimentar desse aminoácido. Já o aminoácido natural é um aminoácido que você consegue produzir. Então, o seu corpo vai produzir esse aminoácido. Então, você não precisa se preocupar em ingerir esse aminoácido, porque você estará produzindo ele. Ok? Então, a alanina o seu corpo consegue produzir. Agora, a metionina não, o seu corpo não produz metionina. Então, você vai ter que comer alimentos que fornecem metionina para você. Porque se você não comer alimentos que têm metionina, que é um aminoácido, como é que você vai construir as suas proteínas? Certo? Você precisa desse aminoácido para construir as suas proteínas no seu corpo. E a gente pode pensar também em outra coisa. Poxa, eu tenho 20 tipos de aminoácidos, apenas 20 tipos, mas eu tenho centenas de milhares de proteínas diferentes. É muita proteína diferente que a gente tem no nosso corpo, mas a gente tem apenas 20 tipos de aminoácido. Como isso é possível? Isso é possível porque combinações diferentes desses 20 tipos de aminoácidos, você forma proteínas diferentes. É a mesma coisa pensar em letras do alfabeto. A gente tem em torno de 26 letras no nosso alfabeto. Essas 23 letras conseguem formar centenas de milhares de palavras diferentes. Por quê? Porque a ordem das letras muda a palavra. É a mesma coisa que com as proteínas. Se você inverter a ordem dos aminoácidos, você vai ter proteínas diferentes. Então, é por isso que com apenas 20 aminoácidos, você consegue formar uma grande quantidade de proteínas diferentes. Ok? Pessoal, nessa imagem de cor verde, eu tenho vários aminoácidos, um ligado ao outro. O que mantém um aminoácido ligado a outro aminoácido? Uma ligação chamada ligação peptídica. Então, sempre que eu estiver falando de ligação peptídica, eu estou falando de uma ligação que acontece entre os aminoácidos. Então, para eu formar uma proteína, eu preciso de ter formação de ligações peptídicas. E para essa ligação peptídica acontecer, como está representado aqui em cima, ó, nessa imagem aqui de cima, eu tenho dois aminoácidos sendo unidos. Eu tenho um aminoácido junto com outro aminoácido. E quando esses aminoácidos se juntam, eu tenho liberação de uma molécula de água. Então, uma molécula de água está saindo desse processo. E com essa saída dessa água, eu tenho a junção de dois aminoácidos, que está representado aí na imagem por um tracinho vermelho. Esse tracinho vermelho é a ligação peptídica, ok? Quando a gente ingere, então, uma proteína, você comeu aí um pedaço de uma carne. Carne é rica em proteína. A proteína é uma macromolécula, é uma molécula grande. Quando você ingere essa proteína, para o seu corpo absorver o nutriente que ela contém, você precisa de quebrar essa proteína. Então, aí na imagem, as tesourinhas aí da imagem representam enzimas que estão quebrando uma proteína que foi ingerida por algum ser vivo. E aí, quando você quebra essa proteína, você libera os aminoácidos para o seu corpo. O aminoácido é uma estrutura pequena, é uma estrutura que o seu corpo consegue absorver, a sua célula vai absorver esses aminoácidos. E o que ele vai fazer com esses aminoácidos? Vai produzir as suas próprias proteínas. Então, você está fornecendo matéria-prima para o seu corpo trabalhar. Você fornece aminoácido para o seu corpo produzir as proteínas
que ele quer produzir, que ele precisa de produzir. Então, você, por exemplo, pode estar comendo aí um colágeno, né? Uma proteína colágeno, por exemplo. Quando você ingere o colágeno vai ser quebrado em aminoácidos. Então, você vai estar fornecendo, na verdade, para o seu corpo os aminoácidos que tem no colágeno. E aí, a sua célula vai pegar esses aminoácidos e vai construir a proteína que ela estiver precisando no momento, certo? Com essa matéria-prima que você forneceu para ela. Então, pessoal, a gente já sabe o que acontece com a proteína quando ela entra no nosso corpo. Mas e aí, quais alimentos são ricos em proteínas? Eu coloquei aí para vocês uma tabela informativa, onde tem alimentos tanto de origem animal quanto de origem vegetal. E aí tem a quantidade de proteínas que cada um fornece, certo? E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é comum a gente ouvir que a proteína de origem animal é mais completa que a proteína de origem vegetal. E isso tem base pelo seguinte fato: a proteína de origem animal, ela costuma ter todos os aminoácidos essenciais, e a proteína de origem vegetal, ela pode ser muito rica em um tipo de aminoácido e pobre em outro tipo de aminoácido. Então, para balancear isso e você não ter uma dieta pobre de aminoácidos comendo só vegetal, você tem que fazer as combinações de vegetais corretas. É o caso, por exemplo, do arroz com feijão. Se você comer arroz com feijão, você está fornecendo para o seu organismo todos os aminoácidos essenciais. O arroz é muito rico em um tipo de aminoácido que é pobre no feijão, e o feijão é rico em um tipo de aminoácido que é pobre no arroz. Então, quando você combina os dois, você fornece para o seu organismo os aminoácidos essenciais. E aí, aqui acima, ó, eu coloquei para vocês a quantidade que um homem e a mulher devem comer de proteína por dia. É claro que esse valor é uma estimativa, tá? Depende muito do tipo físico da pessoa, se ela for atleta, se ela tiver um maior gasto calórico, provavelmente esse valor vai ser alterado, mas é só para vocês terem uma ideia com base do que a gente deve ingerir e com a quantidade de proteína que tem em cada um dos alimentos, como mostrado aqui na tabela. É isso, muito obrigada, espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, podem me chamar no Batista Online, eu estou disponível para tirar dúvidas de vocês. Bons estudos! Tchau!